Do que você tem medo? Você tem medo da morte? Você fala sobre isso? Você conversa sobre esse assunto? Você pensa que você vai morrer e que todos nós vamos morrer? Que os seus entes queridos vão morrer? Você fala sobre isso? Ou você tem medo de conversar sobre isso? Eu sou Rita Rocha, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu falo aqui sobre sucesso pessoal e enriquecimento. Se você gostar desse vídeo, dá um like aqui embaixo, curtam, enviem para os seus amigos, compartilhem. Você deve estar aí pensando, o que tem a ver esse assunto morte com sucesso pessoal e enriquecimento? Só que aqui, neste canal, eu falo sobre sucesso pessoal de uma forma muito ampla. Sucesso pessoal e enriquecimento não é apenas ter dinheiro. O dinheiro é apenas um item no processo do enriquecimento. Para sermos verdadeiramente ricos, nós precisamos expandir a nossa consciência. Nós precisamos entender como é a vida, como o ser humano funciona, como as coisas funcionam. Aí seremos verdadeiramente ricos. Porque se fosse só dinheiro, seria muito fácil. Para você ter dinheiro, é só você arrumar mais fontes de renda e você vai ganhar mais dinheiro. Mas não é só isso. Isso seria um sucesso, uma riqueza efêmera e de curta duração. Não é isso que eu ensino aqui, não é sobre isso que eu falo. Nós vamos falar hoje sobre um medo específico, que é o medo da morte. Eu já gravei um vídeo falando sobre os 6 medos básicos da humanidade, segundo um famoso escritor do começo do século passado. Esse escritor, ele classificou os medos como em 6 básicos que a humanidade enfrentava naquela época, naquele tempo. Com certeza, se ele fosse escrever agora, essa lista seria muito maior. Então, ele colocou lá um dos medos, ele classificou, e que com certeza isso afeta a humanidade em todos os tempos, não importa a época, que é o medo da morte. Só que o que acontece? Por que nós temos tanto medo da morte? Porque que muitas pessoas não querem nem sequer falar sobre isso, não pode tocar no assunto, como se ela nunca fosse morrer. E todos nós vamos morrer. A coisa mais democrática que tem neste mundo é a morte, porque isso acontece para o pobre, para o rico, para o feio, para o bonito, para o inteligente, para o menos inteligente, para o cara que mora lá na China, para quem mora aqui no Ocidente. Não importa, todos nós vamos morrer. E também não importa a idade, porque morrem pessoas novas, morrem pessoas muito jovens, morrem pessoas velhas. Todos nós vamos morrer algum dia. E o que acontece? Nós temos, logo quando nós nascemos, lá nós somos crianças, bebês, nós temos a oportunidade de ir aprendendo a lidar com isso. Às vezes as pessoas também, que é outro medo, né, que não é o caso aqui, da velhice. Mas o que acontece? A gente convive com pessoas idosas desde quando a gente nasce. Então, é uma escola, é um aprendizado. A gente vai aprendendo, nós temos a oportunidade, só que muitas vezes a gente não presta atenção, a gente passa batido e nem liga, achando que vai ficar eternamente jovem. E nós temos a oportunidade também de aprender a lidar com a morte, porque ao longo da nossa vida nós vamos perdendo muitas coisas. A gente aprende de várias maneiras, então a gente aprende que a gente perde um amigo, porque às vezes muda para um lugar mais longe, a gente perde aquela escola que a gente estudava, porque também teve que ir embora, a gente perde o avô, a gente perde a avó, às vezes pessoas jovens na família que falecem, a gente perde coisas materiais desde quando a gente é pequeno. Então tudo isso é morte, a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas especificamente, o medo que eu vou falar aqui é o medo da morte, a morte do ser humano mesmo, a morte de pessoas. Como que a gente deve lidar com isso? Se a gente tem medo da morte, a própria morte, é porque certamente nós não estamos vivendo de uma forma correta, de uma forma que nós gostaríamos. Então, para parar com esse medo absurdo da morte, procure a partir de agora viver de uma forma que seja de acordo
com a sua essência, de acordo com seus princípios, de acordo com seus sonhos, de acordo com seus objetivos. Procure viver de uma forma que você seja feliz, que você fique feliz, que você seja uma pessoa boa, que você seja uma pessoa melhor a cada dia. Eu tive uma professora, não bem professora, porque eu não cheguei a frequentar aulas com ela, mas é uma geriatra, e que ela fala muito sobre isso, e ela fala que a morte é um dia que vale a pena ser vivido. Quem já teve algum problema de saúde sério, grave, que já passou por um coma, tem mais ou menos uma ideia do que seja a morte. Eu já passei por isso. E eu acho que aquilo estava muito próximo da morte. E é uma paz, gente, tão grande, mas tão absoluta. É uma plenitude tão grande, porque você se vê livre do corpo. E quando você não tem mais isso aqui, ó, o corpo, você está livre, porque é isso aqui que nos prende. E o espírito, ele é livre. Você vai para onde você quer, você faz o que você quer, porque é o espírito que habita aqui dentro. Então, esse medo que nós temos, ele é infundado, ele não tem cabimento. Porque se a gente for aprofundar mesmo sobre isso, tem até uma autora, que o nome dela é Elizabeth Kubler-Ross, que ela é uma das maiores estudiosas do mundo sobre o processo de morte. Vale a pena ler, estudar os escritos dessa autora, por conta que ela trata o assunto de uma forma muito inteligente, de uma forma muito real. E aí a gente fica mais em paz com esse assunto. E esse medo passa, esse medo fica apazigua e você passa a encarar a morte de uma outra forma. Eu tenho gente na minha família, é engraçado, eu não vou falar o parentesco, né, para não criar problemas, é uma pessoa que tem um medo extremo da morte, mas é uma coisa absurda. E algum tempo atrás essa pessoa passou realmente por um processo de morte, né? E foi uma situação que até todos nós achamos que essa pessoa fosse morrer, mas ela se recuperou, era uma coisa muito grave. E aí a gente pensa assim, né? Às vezes a pessoa, a partir daí, vai encarar a vida de uma outra forma, por conta do processo que passou, por conta da experiência que teve, né? Mas isso muitas vezes não acontece. Então, eu acho que esse processo é até uma oportunidade para a gente aprender a ser uma pessoa melhor, para a gente aprender a encarar a vida de uma outra forma. E muitas vezes isso não é aproveitado pelas pessoas, né? Que às vezes até quem está próximo aproveita mais do que a própria pessoa que passa por isso, né? A morte, gente, se a gente for ver, até pelos profissionais da área da saúde, todos nós da área da saúde, que, para quem não me conhece muito bem, eu sou fisioterapeuta, eu trabalhei algum tempo em UTI, pessoas muito próximas à morte, e com cuidados paliativos, né, que quando não tem jeito, os médicos mandam para cuidados paliativos, que é como se fosse assim, não tem jeito, né, então vamos fazer o que é possível, né. E a palavra até paliativo, ela soa como vamos dizer assim, uma gambiarra, vai dar-se um jeito. Mas na verdade, gente, a palavra, até a origem da palavra paliativo, ela vem do latim, significa palio, que significa manto. Então, é colocar um manto de proteção sobre aquela criatura quando ela está muito próxima à morte. É uma proteção. E por conta que eu trabalhei algum tempo nessa equipe de cuidados paliativos, né, eu via muito de perto pessoas morrendo, pessoas em processo de morte, e como as pessoas encaram isso no fim da vida. É muito assim, as pessoas têm muito medo desse processo. Então, o que cabe a nós, profissionais de saúde? Que, né, até o que eu ia falar. Os profissionais de saúde, nós somos treinados a manter a pessoa viva, a qualquer custo. Tanto é que a gente tem, todo profissional de saúde, a gente tem a opção de fazer um curso extra que se chama ressuscitação.
né? Na fisioterapia principalmente, quando a gente vai para a área de cardiopulmonar, né? Que é trabalhar em UTI, a gente faz a ressuscitação. Quando me ofereceram isso, eu pensei assim comigo, eu falei, gente, mas não é justo, a pessoa precisa morrer, está na hora da pessoa morrer, não é justo que se mantenha a pessoa viva de uma forma horrível, de uma forma que não é digna, de uma forma que ela está ali sendo mantida por aparelhos, por respiradores, ou com drogas, não é justo, essa pessoa precisa de paz para morrer. Então, nós cometemos às vezes sabe, não é correto você segurar uma pessoa de qualquer forma que seja. Eu não digo eutanásia, não é isso que eu estou falando, mas você não soltar a pessoa para que ela vá em paz. Isso inclui também no âmbito emocional e espiritual, quando você mantém uma pessoa presa a você e fica chorando no leito, dizendo, não vá embora, não me deixe, não vá, não morra. Isso não é justo, a pessoa precisa morrer e todos nós precisamos, porque isso faz parte. E a partir do momento que nós entendemos que nós somos eternos, acabou o medo da morte. Nós somos eternos, para que você vai ter medo? E quando eu falo isso, gente, não é em âmbito religioso. Às vezes eu cito trechos da Bíblia, falo algumas coisas de espiritualidade, as pessoas pensam até que eu sou muito religiosa, e eu não sou. Eu sou filósofa, fisioterapeuta, filósofa, neurocientista, e eu não tenho exatamente uma religião que eu sigo. Eu acredito em muitas coisas, eu acredito em Deus, e acredito em várias coisas, mas eu não tenho uma religião exatamente. Então, quando eu falo algumas coisas aqui, falo muito sobre Jesus, às vezes, não é porque eu tenho uma religião ou porque eu acho que as pessoas devem ser muito religiosas, isso está a critério de cada um, não é isso. Mas nós precisamos, gente, entender que não é uma religião exatamente que leva a gente para um caminho correto. É o que você tem aqui dentro, é a espiritualidade que você tem, que você desenvolve até sozinho, que não precisa às vezes ir a lugar nenhum. Então, quando a gente entende esse processo de morte e entendemos que nós somos eternos, você não tem mais nada a temer, não precisa ter medo mais. Aí você vive em paz com a sua própria morte, com a morte de pessoas queridas, ou qualquer outro tipo de morte, de perdas que você tenha na sua vida. Então, vamos trabalhar melhor isso, vamos pensar sobre isso, procurar estudar sobre isso. Essa autora que eu indiquei para vocês, leiam sobre isso, sobre esse assunto, com essa autora, a Elizabeth Kubler-Ross, que é muito interessante. E a partir daí, nós vamos todos viver uma vida melhor e vamos todos ter uma vida espetacular, com muito sucesso, com muita paz, com muita coragem e sem medo. Que Deus abençoe a todos vocês. E se lembrando, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aqui embaixo, curtam, enviem para os seus amigos, compartilhem. Fiquem com Deus. Muito obrigada por terem me ouvido.